Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Jorge Andrade e hoje, mais um episódio de um disco que tá fazendo 50 anos, ainda mais hoje, né? Então, antes de falar do disco e de apresentar o nosso participante, eu tô aqui com o meu parceiro aqui, Júlio Luz Flores, né, que não conseguiu participar do outro, mas fazer o que é normal. Então fala aí, Júlio, como que tá as coisas aí pra você aí no... Aqui tá tudo tranquilo no sul do mundo. Estamos começando a entrar naquela fasezinha fria, com resfriado e coisa arada. Mas estamos aqui, né? Depois de uma semana de recesso, vamos falar de mais um disco de 75, né? Que esse ano a gente tá mantendo a tradição de falar de discos de anos final 5, né? 75, 85 e 95. E da minha banda favorita, e que esse disco eu gostei sempre, desde a primeira vez que eu ouvi. E vamos lá, mas temos um convidado muito especial, que é especialista, Dr. Honoris Causa, quando se fala em Kiss. Apresenta ele aí, Jorge. Então, eu estou com o meu amigão aqui, né? O meu amigo já tinha participado já no canal antes, né? Que ao falar sobre esse disco com ele, vai ter uma guerra de chinelos na casa dele, caso eu for para São Paulo. Então, se apresente aí, Paulão Castro aí, se apresente aí. Não, então, legal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo. E para mim é um prazer muito grande. Eu sou Paulo Castro, músico, colecionador de Kiss, professor de música. E me chamaram hoje para falar do meio século, né? De hoje, fazendo, no dia da gravação. Dressed to Kill, que está entre os 3 discos que eu mais gosto do Kiss. E para mim é um prazerzaço, fico muito agradecido de vocês terem me chamado para participar desse episódio. Valeu, boa noite, então... Júlio, boa noite, Jorge. Grande Paulão. Deixa eu só fazer um adendo. O Paulão, para quem não conhece, é o maior fã vivo do Kiss. Quando ele falou que tem uma coleção de itens do Kiss, é ser modesto. Ele tem um verdadeiro museu na casa dele. Eu tô louco para ir para São Paulo para conhecer a Galeria do Rock e o Museu do Paulão. São os 2 pontos turísticos que eu quero visitar na minha tour rock em São Paulo. As portas vão estar abertas. Pô, legal. E ele, além de tudo, ele é o Dini cover, né? É o Dini encarnado no Rio Grande do Sul, olha só, olha o barrismo. No Brasil, né? Que é o cara que encarnou o Demon com perfeição, né? Muito obrigado. É verdade. Ele com maquiagem parece o Dini, mas ele sem maquiagem com óculos fica parecendo o Ace. Né? Exatamente. Tá com uma cara de Ace, meu. Só que o Ace é um pouco bem, né, já bem vivido, entendeu? Porque o Ace hoje em dia mesmo. Mas é outra história, né? Então, vamos falar do disco que é... Então, aqui vai rolar uma guerra aqui. Dressed to Kill. Esse disquinho aqui, né? Vestido para matar. Então, eu tô completamente vestido aqui pra cometer, né, meu matamento aqui no assassinato, que seja, né? Tô pronto pra isso. Fazer o quê? Vocês querem fazer trocadilho com o disco, então fazer o quê? Qual culpa eu tenho fazer tradução? Mas aí, Paulão, começa aí, você falando, até você conheceu, obviamente, que, né, daquela fase 83, né? Da época do meu pai, inclusive, né? Meu pai, inclusive. Mas, fala aí um pouco do... Como você conheceu esse disco aí, o Dressed to Kill? Aí, fala um pouco. Esse disco aí, quando eu fui, eu lembro que, como eu comecei a curtir Kiss em 83, eu ganhei meu primeiro disco, foi o Creatures. Depois eu peguei o Love Gun e o solo do Dini juntos, os 2. E eu lembro que nessa época eu ia numa loja de disco que tinha aqui em São Paulo, numa galeria, e tinha alguns discos do Kiss lá. Não tinha a coleção inteira, mas tinha uma caixa cheia de disco. E eu olhava a capa desse disco, eu ficava namorando, achava legal pra caramba. Eu sempre curti muito a capa do Dressed to Kill, a capa do Creatures, a capa do Dynasty e a capa do primeiro disco. São as capas que eu mais gosto do Kiss.
E eu olhava, ficava naquelas, às vezes tava sem grana, meu pai tava sem grana para comprar o disco, daí chegava no outro dia, ele, compra um disco, vai. Daí eu comprava, acabei comprando Killers, e depois peguei também tudo de uma vez, os 3 de uma vez, o Dressed to Kill, o solo do Peter Criss e o Unmasked. Eu peguei os 3 discos de uma vez só. Eu lembro quando eu ouvi o Dressed to Kill, eu pirei. Logo na introdução, tive uma decepção na hora que eu ouvi Rock and Roll Night, porque eu já conhecia Rock and Roll Night do Killers, que era do Alive, a versão do Alive, que não tem comparação, apesar do Dressed ser a primeira, mas ela em estúdio ela não tem solo, não tem... Ela é bem mais bola baixa, né? O Alive 1 é uma coisa absurda. Eu conhecia a versão do Alive, só que a versão do Killers, que saiu no Killers. Sim. E eu tive só essa decepção. E a segunda decepção é que eu achei que o disco era muito curto. É um disco de 10 músicas, mas muito, muito curto. E sim, eu adoro, eu piro nesse disco. Eu adoro mesmo. Então tá, Paulão, uma curiosidade minha que eu tava pensando antes da gravação já. Depois dessa primeira cópia que tu adquiriu do Dressed, quantas, somando entre vinil e CDs e de várias nacionalidades diferentes, que eu sei que tu é desses aí que coleciona toda a versão, pode ser uma letrinha diferente no encarte que tu vai lá e compra. Quantas versões do Dressed tu tem em vinil e CD, somando tudo? Cara, eu até separei a primeira versão que eu tive, que foi o relançamento com S, parece um Z. Sim, por causa da SS. Sim. É uma edição... Então, essa daqui é uma edição de 1981, se não me engano. Essa foi a primeira. Depois, daí eu consegui outras, né? Fui comprando as primeiras edições. Aí tem aqui 1, 2... Nossa. 3. Vai embora. Tudo vinil. Sim. Tá louco. Sei. Nossa. Mas o que difere uma da outra? É só o ano de lançamento mesmo? Ou tem algum bônus, alguma coisa? O disco foi lançado aqui no Brasil, só uma curiosidade, de disco de vinil. Todos esses aqui que eu mostrei são edições que saíram no Brasil, que muda, é questão de selo. Ele saiu em 75 a primeira edição, depois foi relançado em 76, relançado em 77, relançado em 81. Então tem mudança de selo, o selo azul da Casablanca, depois o selo creme, escrito só Casablanca, depois o selo creme, escrito Casablanca Records and Film Works. Então tem todas essas versões, eu acredito que tenha mais ainda, mas eu não tenho todas. Essas 8 versões que eu mostrei, 7 versões que eu mostrei, não, minto, 8 versões, são todas brasileiras. De 75 lançamento até 81, quando houve o último relançamento, que foi o que eu comprei, primeiro. Aí em CD tem outras edições, aqui, primeira edição americana, segunda edição aqui, acho que dessa aqui é da Alemanha, remasterizado americano, remasterizado brasileiro. É interessante falar que tudo isso está em CD no Brasil, né? Isso que é legal. Ele foi lançado em CD no Tem uma diferença remasterizado. Aqui, ó, na arte do CD. Aqui é branco e no americano é preto. O americano é preto. Olha. E esse, por incrível que pareça, eu tenho em CD também. Eu ganhei de um colecionador que está desfazendo. Esse eu tenho. Eu acho que esse disco ele foi bem divulgado aqui no Brasil, porque ele teve até compacto. Saiu em 75 aqui, ó. Esse aqui é o compacto. Sim. Legal. E quais músicas que tinha no compacto? 4 músicas. Rock and Roll Night, Two Timer, Come on Love You, Anything for My Baby. Que legal. Era aquele o disquinho, Ele foi mais divulgado que o Rotterdam Hell, né? O primeiro também teve compacto aqui no Brasil, tudo, mas esse daí foi lançado em CD, tudo também. Legal. O problema também é que realmente nem todos os discos do Kiss saíram em CD aqui no Brasil, o Dressed saiu, né? O Rotterdam Hell mesmo saiu em Master até. O primeiro não saiu. Aí vinil, pelo que eu sei, tem aquelas. Você me falou disso uma vez, que era. O primeiro disco ele saiu com Nothing to Lose do Alive.
Um relançamento que teve no Brasil É o primeiro, né? O primeiro disco. O primeiro disco saiu. Não é nem a versão de estúdio. Então, Coisas do Brasil. Foi lançamento de 85. Então, Júlio, agora, já que o Paulão contou essa belíssima história aqui, né? Que inclusive o Museu do Paulão, inclusive, quando eu morrer, Paulão, eu quero jogar minhas cinzas aí. Posso fazer isso? É possível? Vai, Júlio. Fala aí um pouco da sua essa relação com esse disco, né? Porque você já falou uma vez, mas fala aí com esse disco, como você conheceu e tal, né? Então, fala aí como que foi. Esse disco aí, poxa vida. O Kisa, vale a pena repetir a história. Em 83, quando eu tinha meus quase 7 anos, eu lembro da reportagem do Fantástico, a retirada das maquiagens. Eu, olhando, eu era até ligado, eu olhava tudo que era programa. E isso me chamou a atenção. Daí corta para 94, que daí no ano do Monster, que eles vieram para o Brasil. E eu com a MTV, eu recém tinha adquirido a antena para sintonizar a MTV, era Kiss o dia todo, a semana toda do Monster. Daí que eu reencontrei ele. E daí era clipe direto, daí de todas as atrações do Monster, né? Mas o Kiss me chamou uma atenção, daí eles acabaram se tornando a minha banda favorita internacional, né? Que o Beatles é o concurso, já tá acima de todos, mas o Kiss daí se tornou a favorita, tanto que eu pedia música na rádio. Daí eu tinha uma loja aqui em Novo Hamburgo que eu gravava os CDs e LPs em fita cassete, que eu não tinha nem toca-disco, nem CD, né? Nem toca-CD, daí eu gravava em fita. Daí eu fui gravando a live primeiro, né? Que eram as coletâneas ao vivo. E desse disco eu conhecia só as versões ao vivo. Daí quando chegou, aí eu sabia toda a discografia de cor por causa das revistas que eu comprava, né? Rock Brigade, Cap Rock, a Bis, e eles contavam a história e sempre tinha discografia no final. Então, eu me lembro que daí eu gravava, né, nessa loja, e para aproveitar bem a fita e o dinheiro, eu botava, como os discos eram curtos, o Dresser tinha só meia hora, uma fita de meia hora, um disco em cada lado. Daí no lado A eu gravei o Dresser to Kill, e no lado B eu gravei o Rock and Roll Over. Daí coube direitinho, não cortou nenhuma música. Daí daí quando eu gravei os 6 primeiros de estúdio e os 3 a live, pra mim tava completada a discografia básica do Kiss, né? Daí depois, na era do MP3, eu consegui baixar toda a discografia, né? Daí durante um bom tempo eu escutava no iPod, né? Que daí eu baixava uns 10 discos e escutava direto no fone daí. Isso aí foi... Sim. Mas o Dresser to Kill também se tornou um dos favoritos para mim, por causa da lista de músicas, que é bem peculiar, né? Elas pode a princípio não ter uma relação entre elas, mas o disco para mim ele é bem energético, assim, é bem rock and roll. Eu acho que é o disco mais profissional entre os 3 primeiros, foi o mais profissional, cara. A gravação é muito boa. Eu acho a capa muito boa, porque você vê que o primeiro teve aquele negócio do Peter chamar o maquiador pra fazer a máscara dele. No Rotterdam Hell teve aquele lance da gravação que ficou esquisita. Então, daí o Dress to Kill teve um fotógrafo, que foi o Bob Gruen, que tirou a foto em 74, né? Ele fez a sessão do Kiss pra Cream. E daí era tipo uma história em quadrinho para a revista Cream. Daí o pessoal do Kiss se interessou pela foto que eles estão na rua, porque tem foto deles no metrô de Nova York e tudo. Tem um monte de foto deles no estúdio. E os caras contrataram ele para fazer a foto da capa, né? Fazer não, eles simplesmente usaram a foto que era da revista em quadrinho da Cream. Claro. Então, eu adoro, eu até separei um aqui que tem a continuação da foto do Dress to Kill, só que isso aqui é um bootleg, não tem nada a ver, é um show de 74. Que legal. Eles estão numa cabine de telefone. Eu vi algumas dessas fotos em revistas, bem legal. Sim.
Bem legal. E eles com esse terninho vestido pra matar, né? Ficou bem legal. O contraponto, né? 4 caras fantasmagóricos de terno. E uma curiosidade engraçada, duas curiosidades que eu tenho para falar sobre essa capa, né? Eu tive o prazer de conhecer o Bob Gruen, que é o fotógrafo. Olha, que fez essa foto. Que legal! E ele autografou, não a capa do disco, mas um pôster com a capa do disco, tudo. E daí eu peguei, no dia que eu falei com ele 2 vezes na mesma semana. Eu falei com ele na terça-feira, daí no sábado eu vi ele de novo. Então o que eu fiz? Quando eu tava conversando com ele, eu tava com uma máquina fotográfica, tava eu e um amigo meu. E eu cheguei para ele autografou o que tinha que autografar e tal. Daí eu cheguei para ele e falei assim, ó, posso pedir uma coisa? Ele falou, pode. Ele tinha fotografado John Lennon, Ramones, Kiss, autografou todo mundo, cara, que você pode imaginar, né? E eu cheguei para ele e tive a rapidez de raciocínio de pegar a minha máquina e dar para ele. Falei, tem como você tirar uma foto nossa? Ele pegou a foto da máquina e tirou uma foto minha com um amigo meu. Daí ele mostrou para mim e falou, e aí, ficou boa a foto? Eu falei assim, mais ou menos. Zoando com ele, né? Ele deu risada. Daí, quando chegou, eu imprimi essa foto, eu escrevi do lado, foto by Bob Gruen, mandei imprimir duas folhas em papel legal, papel couché. Aí quando foi sábado, eu levei para ele essa foto impressa. Foi eu e esse amigo meu. Ele chegou, ele autografou, escreveu assim, nesse momento eu focalizei vocês. Então eu posso dizer que eu tenho uma foto autenticada pelo Bob Gruen, que ele bateu de mim, vamos falar assim, né? E a outra curiosidade, esse mesmo amigo, ele foi para Nova York e tirou foto nesse poste, nessa esquina, que eles tiraram a foto da capa. E esse brother meu pegou, ele arrancou pedaço da tinta, do ferro lá, tipo um objeto, tipo uma chave de fenda, sei lá o que ele deu, colocou dentro do papel e tudo pra mim. Eu tenho um pedaço desse poste. Cara! O poste que o Ace tá encostado com o pé. Caraca, meu Paulão, tu quando eu falei que tu era doutor honoris causa no Kiss, tu não é exagero. Eu sou maluco, eu sou maluco. Tu tem coisa que ninguém tem, nem eles mesmos têm. Tá louco. Mas então, Jorge, depois dessas reminiscências todas, tu que é o nosso juvenil, fala a tua relação com esse disco maravilhoso do Kiss. Bom, Dress to Kill foi um dos primeiros que eu tive por culpa do meu pai, tá? Então responsabilize meu pai, tá? Por isso, né? Porque ele tinha esse aqui, ó, Harder Than Hell, Dynasty, Love Gun, que inclusive foi esse aqui que é o primeiro que eu ouvi da banda, inclusive, né? E Destroy, esse aqui, e também Dress, né? Muito então, bem. E aí, Dress foi um dos últimos que eu acho que eu ouvi, se eu não me engano. Mas assim, né? Mas assim, cara, é um disco que assim, eu já tive muita polêmica em grupo, tá? Que eu participei de Kiss com o Paulão sabe da história, inclusive. Eu falo isso de brincadeira, por exemplo. Eu falei numa live que teve a Amanda, ela participou de Iron Maiden, mas aí foi uma piada que eu fiz, que eu falei, o disco era ruim, o disco é não sei o que, entendeu? É uma piada que eu fiz. Porque é um disco que, pra mim, dos 6 primeiros discos, é o que eu menos gosto. Pra mim, ele é, sabe? Assim, por mais que obviamente, tem músicas boas? Tem músicas boas, mas aí, algumas do Alive, pra mim, melhoraram, né? Acho que com a maioria, né? Acho que 90%, você pode dizer assim, do Alive é melhor que o estúdio. Mas, assim, o Unplugged, obviamente, tem boas versões lá, de Rock Bottom, né? Por exemplo, que tava no disco, por exemplo. Mas é um disco assim que, por exemplo, se eu desse uma nota de 1 a 10, entendeu? Não de 1 a 5, eu daria um 7. 6, por aí. 6,5 não, 7. Eu acho que quando se trata do Alive, cara, eu acho que pega os 3 primeiros discos, eu acho que todas as versões que estão no Alive são melhores do que as versões de estúdio. Firehouse, Strutter, Juice, Rock and Roll Night, principalmente Rock and Roll Night.
Eu acho que o Alive ele é meio covardia. Ele é muito isso é unanimidade no mundo do rock. Todo mundo. Eu acho que não acontece nem com a Live 2 isso, porque o Live 2, tipo assim, Rock City, eu acho a Detroit Rock City do Destroyer impecável. Bem melhor. O Destroyer é impecável, Love Gun, do disco Love Gun é impecável. A One Two ainda é, do Alive 2 é bem ferrada também. Eu gosto de toda a versão. Pra mim, a Live 2 em segundo, a Live 3 em terceiro, e o Symphony eu não conto como um Alive. Apesar de ter esse nome, eu não conto. Acho que é como foi o Symphony. Ou como foi o Unplugged. Ele deveria ser um evento. Só. É um evento, isso aí. É um evento. Se fosse para fazer uma live, eu faria um Live Uncensored. Ou aquele de 2001 da turnê Psycho Circus, que tá ali numa coletânea no Spotify, né? Aquele show é bem interessante. Isso. Eu acho que é New Jersey. Que o Ace faz no solo dele, ele toca o tema do 2001, Odisseia no Espaço. Aquilo é genial. Muito também bom. Porque ele é Spaceman também, né? Aí tenta fazer de tudo para o nome, né? O problema foi que ele tentou botar essa coisinha de Spaceman depois disso. Mas é outra história, porque tem discografia do Ace aqui no canal, aí só o pessoal ver. Mas... assim, a minha ação é um pouco dessa, entendeu? Tipo assim, não é um disco que eu acho a maravilha do mundo, eu não acho tanto. Mas tem música que eu gosto, claro. Tem música que eu gosto, é claro. O Alive melhorou, obviamente. Porque, na verdade, né, essa que é a questão, né? Que eu sempre falo que o Alive capturava o que nos discos de estúdio não tinha mesmo, que era a banda ao vivo, todo o negócio, né? Então, por isso que o Alive, né, é uma importância gigantesca, sabe, que teve. E... acho que é por isso, pelo Alive ser o que ele é por isso que ele alavancou a venda dos 3 primeiros, né? Sim. Porque o pessoal gostava de ver o Kiss ao vivo, mas não ligava para comprar os discos, né? Então o primeiro não vendia tanto, o segundo também não vendia tanto, o Dressed to Kill começou a vender um pouco mais, daí quando lançou a Live, daí o Alive trouxe todo mundo de volta. Os 3 primeiros estavam vendo. E o Japão ganhou aquela coletânea, né, dos 3, né? O japonês sempre ganha um negócio a mais, né? Também porque o Japão tem muito fã de Kiss lá também, né? Você vê os anos 80, por exemplo, né? Os caras realmente gostavam. Era mais fiel, um público mais fiel do que isso que nos Estados Unidos, eu posso dizer. Estados Unidos. Mas você sabe uma coisa, né? Que a turma pensa muito, que nem o Júlio falou agora, do The Originals, né? Que você tá falando, né? Isso. Todo mundo fala que tem a ideia que só foi lançado no Japão, mas ele saiu não tantas cópias como no Japão. Eu não sei te dizer o número, mas saiu nos Estados Unidos, saiu no Canadá e saiu no Japão também. Esse disco não é exclusividade japonesa, você entendeu? Eu achava que era. Não. O Shikara saiu o CD, com aquela coletânea, que tem o logotipo do Aricar lá, aquele japonês, aquilo só saiu no Japão mesmo. O The Originals 2, que pega o Destroyer, Rock and Roll Over Love Gun, ele só saiu no Japão. O primeiro não, o primeiro saiu nos Estados Unidos, tudo, no Canadá, e no Japão também. Legal. Mas já falando em vendagem, continue aí as fichas técnicas, Jorge, que tem bastante assunto, né? Então, assim, é um disco que é o terceiro álbum de estúdio da banda, lançado dia 19 de março de 75. Hoje é dia 19 de março, ou seja, completando 50 anos recentemente, né? Olha, parabéns! Meus parabéns, congratulations, né? Como dizia lá o Serginho Grosman pro Gene Simmons, né? Meio século não é pra qualquer um, né? Não é. Nem eu cheguei lá ainda, Paulo. Tô com 48, não sei. Fala abaixo que eu já cheguei. É gravado entre o dia 8 até o dia 18 de fevereiro de 1975, no estúdio Electric Lady Studios. Ele foi gravado entre 10 dias, né? E muito pela questão de economizar, né? Porque o Neil Burgett, que é o cara que era o dono da Casa Blanca naquela época, né? Produziu o disco, né, para economizar, né? Porque antes era o Kenny Kerner e o Rich Rice, né, que produziu os 2 primeiros discos. E aí, né, o Rotten Real, a produção foi péssima e teve que, né,
chamar isso. E segundo o Gene Simmons, né, ele não podia fazer quase nada. Ele só ficava com um charuto na boca, né, fumando, enquanto a banda fazia tudo, né. E os singles teve aqui, né, Rock and Roll Night em 2 de abril de 75 e Come On and Love Me no dia 10 de julho de 75. Eu peguei aqui na biografia do Paul, né, biografia do Paul Stanley aqui, né, que a vendagem do Dressed to Kill havia sido de 120 mil cópias vendidas. Enquanto a do Holier Than Hell tinha sido 90 mil e o Kiss tinha sido 60 mil cópias. Então, ele foi melhor que os dois antecessores, mas, né, também não foi aquele disco que levou o Kiss para o estrelato. Então, tem toda essa história que tem aí. Aqui, a formação aqui do disco aqui tem Paul Stanley na guitarra, base vocal, Gene Simmons, né, Eugênio Simão no vocal e baixo, guitarra base, Peter Criss na bateria e vocal, e Ace Frehley na guitarra, violão e back vocal e baixo. Pra vocês aí, o destaque, qual um desses integrantes aí é o destaque do disco? Eu já falo que já tem um. Vou falar que pra mim, talvez um dos melhores, se não o melhor registro de bateria do Peter Criss em um disco do Kiss, de estúdio. Porque essa época ele tava tocando bem. Ele tava tocando bem ainda, né? Não tava sendo preguiçoso como... Apesar que, na verdade, o cara já tava velho, já era velho de guerra, então o cara nem tinha nem força pra tocar bateria, por exemplo, no Cycle ou na turnê da Reunion, então o cara... mas isso aí foi 30 anos depois, né? Não dá. Mas já em 79, já 79 já não tava bom, já, no Dynasty, por exemplo. Você compara o show de 73 e aquele Winterland, né? Por exemplo, que é acho aquele que a fase de ouro do Peter Criss foi até 77. Né? Até a Live 2. Até a Live. Até 78. Até a Live 2, né, era tudo, realmente ele tocava bem. Depois do Dynasty aí já vê que ele já decai, já. E né, acaba sendo também um destaque também, né? Porque, né, é o Deus, né? A voz é o Senhor, né? Não tem como esse homem, esse cara fazer coisa ruim, né? Só Rainbow Party. Né? Mas aí, né, tudo bem, né? Que todo mundo tem um direito de dar uma pisada na bola, né? Todo mundo acaba pisando, né? Se os deuses já acabam errando, fazer o... Pois é, mas iniciamos aqui, né? Vocal, acho que inclusive tem umas faixas ali que eu acho, que uma coisa que eu, falando um pouco dessas faixas do disco, que, cara, tem umas músicas que eu falo que poderia estar mais no Unplugged até. Come On and Love tá no, se não me engano, naqueles bônus lá do Kizolas, se não me engano, né? E aí, né, mas não entrou, né, no disco final. Então, assim, acho que teria algumas outras ali que dá pra colocar. Unplugged, o que vocês acham aí? Mas fala aí os destaques, né, da formação, né, clássica aí que tem. Falei, falando, tu que é o nosso Master Blaster de Kiss, quem é o teu destaque? Eu acho que todo mundo tava nessa época aí, nesse disco aí, todo mundo tava com sangue no olho, querendo mostrar trabalho ali. As linhas de baixo do Gene são muito boas, a linha de vocal, Paul Stanley também cantando legal, fazendo uma base muito... base de respeito, uma guitarra rítmica. Sim. O Ace fazendo um arregaço, tava numa fase boa também. O Peter, não precisa nem falar, o Jorge acabou de falar, né? Tá tocando demais. Ali eu acho que não tem muito que... Cara, pra mim é um disco que não tem muito comentário negativo. É o que eu falei, tirando a parte dele ter poucas músicas, ele podia ter um monte de coisa a mais ali. Até a própria Don't Hesitate, que é uma demo que saiu no box depois, foi gravada para o Destroyer já. Eu acho que ela é a cara desse disco. Ela poderia estar como mais uma música. Vai ser a 11ª, vai. Esse disco é impecável, eu acho. Impecável. Eu, pra mim, vou concordar 100%, falamos 4 ali. Como foi um crescente de vendas e eles queriam estourar a todo custo, estavam os 4 obstinados a fazer sucesso. Daí eles se puxaram e fizeram esse disco mais coeso, né? Que os 2 primeiros têm altos e baixos, né? Apesar de eu preferir mais o primeiro, por causa digamos, da coletânea em álbum, né? Que é o primeiro disco. Mas esse aí o trabalho era mais coeso, a produção melhor, e todos eles estavam com aquela vontade. Por isso que
acho que eles se dedicaram mais para compor e executar esse disco. Porque ali na formação até ali, já o Destroyer já começa um pouco no lance do Bobby Ezrin, né? O lance do Peter ficar, né? Tipo assim, porque o negócio, né? A banda foi evoluindo, já o Peter, né? Foi, né? Acabou, né? Não seguindo, né? A banda, digamos assim, né? Raiz. Enfim, realmente, eles acabam tendo destaques mesmo, né? O Ace já tá numa fase excelente, nem preciso falar, né? O Ace nessa época realmente dá pra entender da influência que ele teve, né? Para um monte de guitarrista, até, sei lá, de Kotzen, Dimebag, uma porrada de guitarristas do pessoal. Até os caras do Anthrax mesmo, o Scott Ian, o Charlie Brennan, realmente veneram o Ace, né, também, né? Então, aqui, né, falando... Vocês já falaram um pouco da capa do disco, aqui eu acho uma capa... Aquela capa, tipo assim, que é clássica, né, inclusive. E, inclusive, na contracapa é meio... É tipo a foto meio que negativa, né? É o negativo da foto. Isso aí. Que é isso aqui. Mas ela saiu diferente, né? Essa contracapa aí. Ela, por exemplo, da primeira versão aqui brasileira, você pega a americana... A última edição, né, de 81, era essa capa que o Jorge mostrou, que é o negativo. Agora, as demais, ela é... Quer ver? Deixa eu tentar mostrar aqui. Opa, não tem nada a ver. Ela é uma... Quer ver? Ela é uma outra foto diferente dessa, olha só. Sim, isso aí eu já vi. Essa é a mesma capa, só que... Um negativo atrás, mas eles parece que estão normal no positivo normal. Então todas as outras edições são assim, brasileiras. Só aquela outra, a última, né, que ela saiu igual CD, igual a versão americana. Sim. Ela é diferente. Mas essa é uma das capas mais clássicas, né? Um contraponto, né? Que nem a gente comentou dos caras do mal, o vestido a rigor. E a curiosidade é que o único que tinha terno era o Peter. Os outros três eram do Ney Bogart, né? E como o Gene era maior, né? O manequim dele, ele ficou estourando os botões do paletó, né? O terno do Gene era do Bill Alcon, e o tamanco do Gene era da esposa do Gene. Era do Bill Alcon, então eu falei errado. Por mais que você falou, né, Paulão, da questão da revista Cream mesmo, que era um negócio de história em quadrinho, inclusive, que é uma história bem louca que eles criaram, que inclusive eles até falam no North to Lose, né? Aqui, que é uma história completamente doida, que nada me leva a crer que realmente é louca mesmo, porque, né, as HQs do que são uma merda esse tamanho, né? Eu li, meu Jesus amado. Até gosto de merda essa merda tem! Né? Ainda bem que eu não comprei essas... Eu compraria porque era o Kiss, né? Porra, eu acho uma merda. Aquele do Cycle Circle, sabe? Eu acho uma merda lá. Mas existem uns gibis, já que você tá falando de gibi, de comics, né? Eu acho que era o nome da editora, era Rock and Roll. Só que esses comics eram legais. Ele é em formato americano. Sim. E ele conta a história do Kiss mesmo. Então aparece o Gene, o Paul tocando no Wicked Lester, daí querendo montar uma banda, daí eles ensaiando aquela foto clássica que tem o Gene, o Peter no meio, um monte de caixa de ovo com a máscara branca, Paul Stanley. Daí eles recrutando o Ace e tudo. Então é bem legal esse gibi. Ele conta a história do Kiss, não é aquelas histórias sem pé nem cabeça, sabe? Super-herói, né? É gibi de realidade. Entendeu? Legal, é uma biografia em gibi, isso é interessante. Não sabia. Isso aí eu sei. Isso aí eu sei, realmente é boa. E porque o resto, né? Poderia ser qualquer super-herói vagabundo que nem o pessoal estaria pouco se cagando, né? Por exemplo. Então, né? Então, ou seja, pra mim o HQ é pior ainda do que o disco. E ainda, se vê tem aqueles bonecos lá, você deve ter, obviamente, Paulão, você tem, né, esses bonecos aí da Cycle, que tem uns cabelos assim, do nada, sabe? É inacreditável o negócio, sabe? Tipo... É a mais famosa de todas aqui. Claro. Essa é a clássica. É a clássica.
Essa é a da lenda do sangue, né? Mas não tem nada de sangue. Dizem que não tem nada de tem. sangue, né? Foi pra outra revista, eu fiquei sabendo. Essa história eu li. Foi pra outra que não tinha nada a ver com os quadrinhos. Quando eles fizeram aquela promoção de tirar sangue, a promoção não, aquela movimentação toda de sair pra tirar sangue e tal, sangue vindo no carro blindado, a revista já tava rodando já. Eles botaram o tonel lá, só que a revista já tava quase pronta já. Sim. Que marketing furado, meu, tá louco. Mas o Kiss é mentiroso mesmo. Nós amamos o Kiss, mas o Kiss às vezes é mesmo mentira, né? Entendeu? Fazer o quê? A maioria das vezes. Tudo pelo marketing. Tá, mas prossiga. Qual é que é? Eu dizia aritmética, como dizia no Chaves. Então, agora vamos por faixa a faixa, agora falando desse disco que é curtíssimo, né? Que, né, um disco realmente que a música mais longa é 4 minutos, né? E o resto do 2 ou 3 minutos, então vamos lá. É quase um punk, né? É o punk do hard rock. Quase, né? Porque o punk seria 1 minuto, né? Não teria nem... Seria 50 segundos no punk. Então aí seria menor ainda. E também porque seria mais música, seria 14 músicas de um disco... Exato. Então, vamos indo agora por faixa a faixa. Começamos aqui com Room Service. Começa aí, Paulão, que... Eu vou falar aqui e o Júlio fala aí por último, dessa vez vou ter que fazer isso. Então fala aí, Paulo, sobre essa faixa. Cara, acho uma puta de uma abertura, uma música de abertura perfeita. Principalmente para aquele período, né? Eles tinham, o primeiro disco começou com Strutter, depois o segundo com Got Shoes. Eu acho que eles mandaram bem começando com um service, um rock alegre, bacana. Acho perfeito, a dobra de guitarra no refrão. Você entendeu? Que tem a frasezinha, tá? E a outra guitarra. Acho bacana essa música. Eu vou te falar que eu curto. Essa aí é uma boa abertura, por mais que eu prefiro as duas do disco anteriores, é uma boa abertura. Que vai lembrar que ela foi a abertura também de um disco podre de mentira, que é aquele One of the Best of the Best, né? Que é tipo uma coletânea com sobras ao vivo, com muitas aspas, né? Que, na verdade... O Kiss nunca começou um show com surf. Só pra coletânea mesmo, que eles pegaram... com o bordão do Kiss, e sendo que, porra, o Kiss nunca abriu um show dessa... Nem na turnê do Dress abria com o Surf. E ali, ó, acho que aquela versão que tem no You Want The Best, cara, acho que ela é muito mexida. Ali deve ter guitarra do Tom Taylor. Deve ter o vocal do Paul Stanley, foi regravado na época. Eu acredito que aquele vocal é de 97, 96, 97. Eu tenho um show, um bootleg, gravado em Palantine 75. E dentre as faixas tem o Kiss tocando Room Service numa passagem de som em 75. Eles tocam até Communication Breakdown, Led Zeppelin. Eles tocam Room Service. É bem diferente da versão que saiu na abertura do show lá do You Want The Best, You Got The Best. Tem nada a ver, é outra pegada. Mas seria uma música boa pra começar o show. É verdade. Então, realmente, tipo assim, uma música que poderia começar o show bem, até porque o show já começaria animado, até, sabe? Mas naquele disco, na verdade, é Bruce e Tommy trabalhando ali, enquanto o Paul e o Gene gravavam os vocais e dane-se, né? E com barulho de público. Mas aí é uma música que eu gosto, né? Ela foi tocada poucas vezes, até nos shows, inclusive, né, poderia tocar até nos últimos shows, né? Eu falo últimos shows com muitas aspas, porque tem forte expressão que na verdade esses caras estão fazendo máquina. Acho que foi você, Paulo, que falou uma vez que o Kiss só vai acabar quando os dois morrerem, né? Tipo assim, se os dois tiverem um caixão, aí você vai acreditar realmente que não vai ter Kiss. Mas aí sabe o que eles fazem? Eles vão botar os filhos dele pra ser o Paul e o Gene, entendeu? Tipo, menudo, que fica trocando de integrante lá. Então... Nossa, pra mim esse negócio de Kiss 2 não tem isso aí. Isso aí é esse negócio de Avatar, Kiss 2. Pra mim é o Gene e o Paul e pronto. O resto é carreira solo, o resto é resto. Certo.
Essa música eu conheci ela primeiro no You and the Band. E quando eu fui escutar o disco, eu notei a diferença. Nossa, e ela é um pé na porta, abre muito bem, que meu Paulo falou. E é o Paul se derramando pelo quartinho da empregada, né? O room service. E é uma música rápida, é aquele rock bem pegado que a gente gosta. Muito, muito boa a abertura. Pois é. E aí, né, vamos agora indo para a próxima aqui do disco. Two-Timer. Que também está no One The Best, né? Exato. Totalmente na sequência. Total de 96. Na verdade, aquele disco, as 4 inéditas que eles falam, pô, você escuta o vocal falar o Paul Stanley do programa livre, com aquele timbre, sabe? Então, tem Let Me Know, que percebe muito bem que não é o Gene daquela época, você percebe a diferença de timbre, então, sabe? Mas, enfim, eles até tocaram no Kiss Cruise, inclusive, essa faixa, inclusive, né? Já tocaram, já. Tocaram Two-Timer, eles tocaram Room Service, eles tocaram quase o disco inteiro. Anything for My Baby, tocaram tudo. Verdade. Porque esse que é o problema do Kiss Cruise, que o Kiss Cruise poderia ser o set list verdadeiro do Kiss, entendeu? Mas é aquela coisa, que nem a turma falava do Gene, quando ele veio agora em 2000 agora no Summer Breeze. Ele fala, pô, mas ele vai continuar fazendo um show, tipo, fazendo o que ele tava fazendo, tocando God Love for Sale, Charisma, X-Ray Eye, sei lá você tem Naked City. Cara, quando ele veio pra fechar um festival, uma noite, o primeiro dia do festival, ele ia vir com o jogo ganho, ele ia querer tocar Juicy, Shout It Out Loud. Eu não imaginava que ele fosse tocar tanta música do Paul Stanley cantando. Eu achei que teve muita música ali que foi excesso. Ele podia ter tocado mais clássicos dele. Você entendeu? Calling Dr. Love, beleza. E sei lá, mas ele tocou os Made for Love. Eu achei meio desnecessário. Forçado. Muita música. Logo ele que odeia essa faixa, né? Para um show da banda Gene Simmons, cara, é logo ele que odeia tanto. E ele botar tanta música do Paul Stanley assim pro guitarrista cantar, eu achei meio desnecessário. Mas deixa isso aí um outro assunto. Vamos voltar ao Dress to Kill. Porque a gente é fã ácido, entendeu? A gente é o fã raiz aí, né? Entendeu? A gente acaba prendendo aquele set list, não. Jorge, mas vamos pro segundo tempo do Two-Timer, vamos lá. Aí, ó, de novo essa terrível. Cara, essa aí eu também conheci, lógico que logo que deu a reunião, eu dei um jeito de conseguir gravar o You and the Best, né? E antes dos Alive até. E essa aí eu achei ela mais arrastada, mas ela não perdeu o pique. É o Gene com aquele vocal característico dele, né? Meio gutural, ele dá umas agudadas também. Mas eu achei ela bem interessante. O solo do Ace tá muito bom aí também. A bateria marcando bem. Aí eu gostei bastante dela também. Como uma desconhecida pra mim até então, né? Sim. O Gene gosta sempre de colocar uma música marcante no disco que seja mais ou menos o reflexo do visual dele. No primeiro tem Juicy, que até um amigo meu fala, que é o Gene Diabinho, sabe? A primeira tem Juicy, tem What New, no terceiro é Two-Timer, daí tem no Destroyer God of Thunder, e assim vai. No Rock Over, não sei qual que seria. Calling Dr. Love. Calling Dr. Love. E o Love Gun é o Alma Human. Alma Human. Sempre. Ou o Christine 16 mesmo também, que você pode dizer assim também, né? Então, é que a Christine 16 é mais alegrinha, né? Eu falo aquela música mais. Sim. Né? Agora, indo para o lado. Eu falo o lado B, né? Porque ela é uma música assim, completamente desconhecida, né? É conhecida entre os fãs do Kiss, mas né? Não é conhecida no mundo geral, né? Que é Ladies Waiting. Tocaram na época, né? Alguns shows. Sim. Acho curioso que ela me lembra uma vibe Love Gun, um pouco de Plastic Cast, vocês não acham isso? Tipo, o vocal é um pouco nisso até, é um pouco parecida, vai, tipo, Ladies Waiting, um pouco isso aí, sabe? Pra mim,
É. Você poderia tocar uma plugin aí. Se eles estavam tocando lá do beat, por que não toca Ladies Wait, por exemplo? Acho que seria uma boa. Essa aí funcionaria. Acho que em acústico, uma versão violão, sabe? Acho que daria. Fala aí, Paulão, aí sobre essa parte aqui eu vou falar. Eu curto, né? Eu curto pelo... Eu digo assim, é aquele lado B, né? Que digamos assim, é o patinho feio que eles gostam, né? Entendeu? Então aí, né? Entendeu? Então eu acho uma boa faixa. Eu sou suspeito pra falar, adoro essa música, tanto em estúdio como ao vivo, naqueles shows do Cobo Hall, nos shows do Alive. Eles tocaram, achei que ficou impecável o som. Entendeu? Sim. Achei bem rock and rollzão simples, assim, bem. Sabe, bem na veia, saca? Não tem muito erro. É aquele Bem mais gravado, basicão, né? tipo, gravado na hora, tipo, ao vivo, porque como esse disco, né, a gente falou do Neil Bogas, ele não queria, né, que tivesse mais takes, né, tipo, demos pra caramba, porque pra meio que economizar, né, porque os caras não estavam com grana o suficiente, então os caras tinham que fazer tudo no... Tanto que foi entre 10 dias, entendeu? Então, a gravação. Mas fala aí, Júlio. Essa aí eu gosto do refrão bastante, que ele dá uma paradinha ali, né, antes do refrão. E o solo do Ace, eu vou chovendo molhado, que eu acho que dos 3 primeiros melhores solos do Ace estão, tirando, lógico, o Black Diamond, né, que é maravilhoso, mas esse disco eu acho que tem mais solo inspirado dele. Ele tá voando nessa época, acho que foi antes dos excessos, né, daí ele tá bem focado. Mas é uma boa música, assim, Lazy Noite. As gurias esperando, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, gurias na espera. Imagina uma música dessa em português, meu Jesus, cara. Você falou de solo de guitarra do Ace desse disco, eu já vou me deixar guardado na manga o solo da próxima, que eu adoro. Essa aí a gente comentou num Queima Pauta, essa aí foi uma surpresa boa. Solo maravilhoso. Já vou dar deixa aqui. Já vamos para ela, Jorge, então, que essa aí, essa para mim foi uma surpresa ótima quando eu escutei a primeira vez. Indo para a próxima aqui, né? Getaway. Deixa eu falar primeiro, que essa aí eu comentei com o Paulão numa conversa pro WhatsApp. Cara, é o melhor trabalho vocal pra mim, do Peter numa música do Peter. Cara, ela é empolgante, o ritmo dela contagia, o solo eu não tinha prestado muita atenção, daí depois que o Paulão comentou comigo, eu fui escutar ela de novo. Cara, é ótimo. De quem a composição é do Ace, Paulão? É do Ace. Só que na época ele não tinha confiança, né, em cantar. Ele deixou pro... Eu fico imaginando como seria essa música com o Ace cantando. O solo dela, ele usa um tipo de um efeito de phaser no solo, aquele som meio... Sim, meio e dá um som espacial no solo. Exato. Acho perfeito. E ele é simples, ele não é um som muito elaborado. Ele é bem simples. Mas aquilo que a gente tá falando, é no alvo, você entendeu? E o Peter manda bem pra caramba. Essa aí na live ia ficar legal. Ia ficar jóia. A linha de baixo dela também é legal. Aquele dum. Perfeita. Essa daí é muito destaque. Legal. Sim. E tu, Jorge, vai. Achincalha um pouco. Olha, lá vem a maldade, né? Que maldade, né? Então, essa aí é uma coisa, né? O Peter cantando é uma boa música, por isso, né? O Peter, pra mim, é o segundo melhor vocal do Peter, né? Acho que a voz dele é até melhor. Exagero também, tá bom. Mas é a minha opinião, né, pô? Também. Eu acho que o Peter, como vocalista, eu acho que ele, né, pra mim, apoia o Peter, na minha opinião. Eu acho legalzinha, mas eu prefiro as 3 anteriores já. Então já digo que eu tô sendo, né, um pouco Pedro de Lara nessa. Como a gente falou, agora aí pra próxima, né, com um violãozinho, né, tocando no início da faixa Rock Bottom. Cara, ela foi composta pelo Ace e pelo Paul Stanley, né? Mas na verdade eles juntaram um dedilhado que o Ace criou e a música
que o Paul Stanley criou. Então juntou as duas, você vê aquela introdução. Eu acho, eu vou tentar dar um ponto negativo. Eu acho que numa live, aquele dedilhado todo, ele ficou mais objetivo. Eles editaram. No também eles deram uma editada. Eu acho que na versão do Dress to Kill é um pouco longo demais. Ele repete. Daí termina e começa a música. Ele é é uma faixa separada. Tanto é que ela entrou até no Double Platinum, né? Só ela. É escrito Rock Bottom. É a intro, é justamente só o começo, a parte do Ace. Na hora que começa a música mesmo, já começa a She. Essa introdução acabou virando uma introdução de She no Double Platinum. Então eu acho que ela podia ser um pouquinho mais enxuta do jeito que ela é, as repetições que ela foi feita numa live e foi feita no Unplugged. Eu acho mais... É perfeita a música também, perfeita. Inclusive, lembrando, já que estamos falando do Dress to Kill e da Rock Bottom, eu acho que aquela dobrada de solo que ele duplica no Live 1, ou mesmo no Unplugged, eu acho perfeito, impecável. Mas acho um sucinto na gravação do estúdio. Ficou boa. Ficou muito boa. Sim. Sabe que eu não sei se eu tô dizendo bobagem, mas ela me deu a parte do Now Gets Rock, né, depois da introdução, me lembrou meio alguma coisa do Led Zeppelin. É que o Paul gostava bastante do Led Zeppelin, né? Não sei porquê, mas me remete a Led Zeppelin. Não sei se é bobagem ou... Agora eu tô falando, eu lembrei, eu tô tocando ela na cabeça, né? Daí mas é bem zeppeliana ela. Mas é na fase simples, né? Sem muita firula do LED, né? Sim. Dando uma interrompida aqui, porque infelizmente meu áudio não tava nas boas, pessoal, nessa gravação, vou ter que afirmar. Mas enfim, eu adoro essa faixa, como eu falei na gravação original, que eu gosto desse dedilhado, né, dessa introdução de violão que realmente demora realmente a terminar, que eu acho bem melhor do que foi feito numa Live 1. Prefiro ela feita aí, né, no violãozinho e tal, ou no Unplugged mesmo. Mas, enfim, agora voltando ao vídeo original. Eu acho que essa quebra aí que tem, porque você tá vindo colocou o disco, Room Service, Two Timer, Ladies Waiting, Getaway, de repente é tudo porrada na cara, você entendeu? Tapa na orelha, de repente aquele violão ele dá uma quebrada, volta de novo com a música, depois é a hora do famoso vídeo disco, né? Como dizia o Robert Val Taylor, né? O personagem do Chico Anísio, vídeo disco. Então dá aquela quebrada pra você já ficar esperto, porque do outro lado também vai começar ferrado. Sim. Exato. Isso aí no tempo de vinil, né? Que virava o disco, né? Porque no CD mesmo ele vai direto, né? A próxima música já é lado B no vinil. Falando agora, Come On and Love Me. É minha favorita do disco, já falo. Pra mim é a melhor parte do disco. Outra interrompida para dizer, né, que eu peguei a biografia do Deus, né? E com um grande versículo na Bíblia, que é o seguinte: She's a dancer, a romancer, I'm a Capricorn, she's a dancer. Que lindo, cara! Tá? Então, isso aí é poesia. Isso aí é poesia pura. Pois é. E o Paul é de Capricórnio mesmo? Né? Ele é de janeiro, né? 20 de janeiro, eu não sei, eu não entendo. É Capricórnio ainda. É Capricórnio ainda. É que eu sou de Capricórnio, eu sou de dezembro, finalzinho de dezembro. Sim. E eu acho engraçado nessa parte da letra que eu sou de Capricórnio, será que eu vou ficar com alguém de Câncer? Por cada música de tanque eu escutava. Daí no final, atualmente, estou com uma taurina. Fala aí você, Paulo, agora. Ela foi o lado B do compacto, né? O que saiu do Brasil. A Come On and Love Me. Aqui, virando o disco, ela é a primeira música. Eu gosto da Come On and Love Me. Eu acho legal. Talvez seja a que eu menos ouvi, talvez, na vida, mas não que eu pulei o disco, eu não pulo do Dress to Kill, mas é a música, tipo assim, que é a hora que eu saio pra beber água, mas eu gosto, acho puta som.
Naquele lance violão junto, aquelas dobras que tem, eu acho bonito. Quase ia puxar o chinelo agora. Pra mim, mas eu disse que é legal pra caramba, é perfeita. Eu disse que tem outras que eu gosto mais. Por exemplo, com Service, claro. eu prefiro Two Timer, prefiro Getaway, prefiro Rock Bottom, prefiro uma infinidade de outras músicas, mas ela é boa. Pra mim, o disco é perfeito, impecável. Pra mim, essa aí é por causa do. Eu conheci na live 1 primeiro, né? Ela, pra mim, é um clássico, de tanto que eu escutei, né? A live, daí depois fui escutar o Dressler. E mesmo com o refrão repetitivo, né? Ela é uma semi-balada, não chega nem a. É aquele meio termo, né? É o pó apaixonado ali, na carência, vem, me ame, vai longe. E ela, mas a letra é interessante. Ela virou videoclipe também, ela e Rock and Roll Nights. É. É verdade. Verdade. Ela é uma Hide Your Heart dos anos 70, do início dos anos 70. Exato. Quase. É como ela não é uma balada, mas também não é um rock pesado, ela é o roqueiro apaixonado. Então, agora indo pra próxima. Anything for my baby. Toda vez que eu ouço essa música, eu penso que vai começar Rock and Roll Nights, né? Pior, né? Verdade. É bem parecido. Pô, eu tinha pensado nisso mesmo, porra, a intro é realmente igual, ó. Inclusive, tem um detalhe, né? Que, por exemplo, o final da Getaway acabou virando o final da Rock and Roll Nights do Alive ao vivo, né? Parabéns. Sim. Então, porque no disco ela vai abaixando. Você pega ao vivo a Rock and Roll Night, ela tem esse finalzinho da Getaway. Sim, que legal. Assim como o final da Let Me Now, até o finalzinho da Let Me Now acabou virando a introdução do solo do Ace, na She, por exemplo. É muito legal. Havia umas misturebas assim, pegava o final, usava na outra para terminar. A Rock and Roll Night parece a Anything for My Baby parece início da Rock and Roll Nights, entendeu? Mas é uma música também que eu gosto, justamente por causa do violão, da dobra com o violão. Entendeu? Ficou bonito. Pra mim, eu acho que deu um charme legal. A guitarra pesada com baixo e aquele violão dando as puxadas. Eu acho uma combinação bacana. Eu acho que o Paul Stanley usou muito bem o violão nos arranjos com a guitarra, nesse disco em especial. Acho que ele mandou. Tem quase no disco inteiro. Sim. Eu acho essa aí, eu gosto bastante do refrão dela, é uma característica do Kiss, que desde que eu comecei a escutar pra valer, é o nome da música repetido várias vezes no refrão, e isso fica um chiclete na cabeça. Não tem como não saber qual música é quando chega no refrão, não tem? E essa é uma característica legal que é a marca deles, né? O refrão grudento, que é o nome da música. E o instrumental dela também é muito bom. Muito bom o solo. O Ace tá voando, que nem eu falei, tá voando o disco todo. Essa aí não... Por mais que ela seja, digamos, lá do B, nos dois sentidos, ela quando toca ali na sequência, ela é agradável se ouvir, é bem bom. O Júlio falou uma coisa interessante. Ela é agradável de se ouvir, ela é gostosa de ouvir. Uma música bacana. Pra cima também. Sim. Como eu falei na gravação, gente, desculpa por ter essas interrupções aí, gente, porque né, meu áudio não tava muito bom assim, não. Então, como eu falei, assim, na gravação, pra mim é uma das melhores músicas do disco, e eu acho tanto essas duas, Come On Love e Anything For My Baby, melhores do que as anteriores até. Acho bem melhores, na minha opinião, né? E que realmente ela fica na cabeça com aquele refrão, né? Anything for my baby. É algo grudento mesmo, coisa que o Kiss realmente tem, né? Que realmente eles têm isso. Mas, enfim. Agora indo pra próxima. She.
começa a reaproveitar as músicas do Wicked Lester, né? Pra encher o disco, né? Essa e a próxima, as duas são do Wicked Lester, da época do Wicked Lester. Mas o Kiss, pra mim, na minha opinião, é a versão definitiva. Das duas. Dessa e da próxima. Porque vai lembrar que essa música foi escrita pelo Steve Cornell também. Que é na Steve Cornell, que é um cara bem polêmico, né? Não vou falar o assunto, porque já foi. Melhor não. O cara foi preso, o cara Não, é aquele lance. Tem que prestar atenção na obra que o cara fez na música. Né? O que está sendo discutido é isso. Se vai entrar pro lado pessoal, daí o assunto não é tão legal. É bem não ia sobrar muita gente, né, Paulão? Se fosse misturar o pessoal com a obra, não ia sobrar muito. Sim, não dá. Tem muito cara que não presta, mas a parte musical foi legal, então, sabe? Assim, vamos falar o quê? Vamos falar sobre a parte musical? Beleza, porque se entrar nesse assunto é polêmico demais. Fica pesado. Entendeu? Melhor deixar esse lado. Então. O Gene e o Paul, parece que eles deram uma abafada daquele negócio de dizer, não, ele que foi o cara que apresentou a gente, eu conheci na casa dele e tal, e não sei o quê, porque esse cara, eu não sei se foi verdade, se não foi, eu acho que deve ter sido, mas o que ele andou fazendo é meio vergonhoso. Qualquer hardcore, né, Paulão? Meio barra pesada. Deixa o rapaz pra lá, então. Mas a obra tá aí, né? Isso aí que nós estamos analisando, isso aí que conta. A She, ela desde a frase de abertura, o primeiro verso, ela já pega quem tá ouvindo pela primeira vez. She walks by moonlight. É poesia, E toda ela, a dobra de vocal do Gene e do Paul cantando junto, o ritmo dela o compasso dela é bem contagiante, ela não é nem arrastada nem muito rápida, ela não é tão agradável aos ouvidos como Anything for My Baby, mas ela é cadenciada, e no ao vivo ficou muito boa. E daí é nessa que vem o solo depois, né? Eu acho que o Solemnidade é isso. E, cara, ela é épica. Acho que a melhor palavra para resumir ela é épica, essa música. É o solo que o Ace chupou do Doors, né? Que falam, né? De uma música do Doors. Pior. O que me pegou mesmo foi a parte do baixo. Aquele baixo camarão. Sim. Eu acho muito animal aquilo, cara. Muito. Essa aí eu falei que a questão é o seguinte, que o problema mesmo fica na versão do disco. Porque na minha opinião, a versão do disco, beleza, eu gosto um pouco mais, mas ela não tem todo aquele poder, aquela força no Alive, por exemplo. Na minha opinião, ela é uma música que perde um pouco disso. Na minha opinião, ela é uma música que ela precisa daquela energia mais ao vivo, realmente, que eu quis fazer nos shows. Mas é uma música que eu gosto, claro, né? Não é uma música que eu pularia não, mas que eu prefiro 1000 vezes a versão do Alive do que a versão do Glory to Kill. E ela foi regravada pelo Anthrax no Kiss My Ass, e que pra mim é uma versão espetacular do Anthrax, que na minha opinião é a melhor banda de cover do Kiss. Então quem quiser escutar aí é só escutar She, feita pelo Anthrax. Mas que agora indo com a próxima, Love Her All I Can. Outra reaproveitada do Wicked Lester, para mim, um dos melhores solos do Ace de todos os tempos. Eu sempre destaco Shock Me e essa daí, Love Her All I Can. Como eu falei, eu gosto do solo do Ace da Getaway, mas dessa música em especial é absurdo de bom. Eu curto a levada dela, o vocal do Paul e do Gene, eles fazendo dobra ali de vocal. Perfeito, também, perfeito. Cara, essa aí eu tenho um apreço muito grande por ela, porque eu conheci ela num programa de rádio, olha só, outros tempos, né? Tinha, não sei se vocês chegaram a ouvir falar da Ipanema FM,
que era uma rádio rock aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e tinha um programa chamado Clube do Ouvinte. E cada terça-feira um ouvinte apresentava o programa e escolhia um tema, e o tema desse programa era do Kiss. E daí eu pedi para uns amigos meus gravar, que eu ia estar na aula para me escutar depois. E no último bloco ele tocou tipo umas músicas meio obscuras. E eu sei que ele tocou Fractal Head Mirror do Ace Solo, né, a instrumental. E tocou, pra encerrar, tocou Love Never Again. Cara, eu pensei, pô, mas que música é essa do Kiss? Ele não falou nem de que disco era. Daí eu tive que procurar até conseguir gravar o Dressed, que levou alguns meses ainda, né? Mas eu gosto muito dela. Tudo isso que o Paulão falou, eu tava com o solo na cabeça quando ele falou do solo. Mas muito boa mesmo. Assim, ó. Mais uma que depois que o Anthrax também regravou, né? Que é uma versão espetacular também, outra versão boa. Eles até tocavam essa música aí na turnê do Rock the Nation. Tem ela no DVD, inclusive. É uma música assim que eu... Não é que assim eu não gosto, mas assim, é uma música que eu não sou tão chegado. Eu acho legal, né, ver o Kiss tocando lá do B, né? Porque, né, foge um pouco do que é o básico, né? Principalmente nessa época, né? Não é uma música que eu acho uma das melhores. Mas enfim, agora indo pra próxima, que é o maior hino do rock and roll mundial, que é Rock and Roll Night and Party Every Day. Como eu falei, que pra mim essa talvez seja a que eu menos gosto do disco. Não é porque eu acho ruim Rock and Roll Night, eu acho Rock and Roll Night é um hino mesmo, é um clássico do Kiss, é um dos maiores clássicos do rock and roll, né? O problema mesmo tá na versão de estúdio. Você não tem o solo de guitarra, você não tem todo o lance daquela coisa, daquela agitação, sabe? Você já pensa já no Paul Stanley cantando da guitarra, você já pensa já no Gene cantando e tal, todo aquele lance, sabe, do ao vivo, né? Confete pra todo qualquer lado, sabe? Dos shows. Mas teve uma versão, né, do Toad the Wet Pocket, né, que tá na versão do Kiss My Ass, que é tipo uma baladinha, né? Eles fizeram, né, um Rock and Roll Night mais lentinha. Foi regravado pelo Poison também, né? Que é uma versão que eu não consigo gostar. Pra mim é uma versão que é nível que o Nirvana fez com Do You Love Me, na minha opinião. É nível essa versão capenga, completamente sem alma, sem nada, sabe? Entendeu? Não soa nada, entendeu? E também teve uma versão brasileira, né, em português, né, pelo The Fevers, que... Acho que é essa merda aí, porra. Não tem comparação, não tem jeito. Eu acho que o Kiss nunca na vida ele conseguiu fazer isso aí ao vivo na história inteira. Eles nunca fizeram uma versão tão legal quanto aquela que entrou no Alive. Sim. De Rock and Roll Night. Pra mim a versão definitiva é aquela. Solo perfeito, vocal perfeito, pegada perfeita. Você entendeu? Então a do disco ela fica sem solo. É uma versão muito enxuta. Juntaram todo mundo que estava dentro do estúdio, que estava lá gravando, juntou a Linda Cris, a mulher do Peter, botou todo mundo no microfone para cantar lá, para fazer aquele refrão cheio de gente. Então botou todo mundo lá, tchau. Ela não tem um final, ela vai abaixando, ela não tem solo, não tem nada. É uma versão boa, ok, mas não tem jeito. Com a do Alive, pra mim ela... Não tem. Mas é uma versão, eu gosto do pandeirinho dela, entendeu? Eu acho que aquela versão que o Smash Tracer Hits dela, que a linha de baixo eu acho muito chata, eles mudaram a linha de baixo, foi regravado algumas coisas vocal. Acho que a linha de baixo original, pra mim, ela é perfeita. A do que o Gene fazia no disco e fazia também ao vivo, né? Depois, quando ele quis fazer aquela versão do Smash, que parece aquele baixo de rock and roll, uma levadinha, aquele clichê meio rock and roll. Eu prefiro a original, do Set to Kill e a do Alive. Mas é um puta som, não tenho o que falar. Foi a música que alavancou o Kiss. Claro, cara, é o hino supremo do rock and roll, como o Paul Stanley diz no acústico.
É o hino nacional do rock and roll. A pessoa não pode saber nada de Kiss. Tocou rock and roll, né? Conhece. Eu já vi várias vezes. Não, sabe qual foi a primeira versão ao vivo que eu vi dela? Então, digamos, ao vivo mesmo, num show. Foi no Planeta Atlântica 2008, em que Fresno, olha só, olha o tipo das bandas, Fresno e NX0, duas bandas emo, eles abriram o festival no dia que eu fui lá. Eles assassinaram o Rock and Roll Night. Se vocês quiserem passar raiva, procure no YouTube. O nome das duas bandas é Fresno NX0, Planeta Atlântida 2008. Daí bota Rock and Roll Night na pesquisa. Cara, eles assassinaram. Mas eu, como era um dos poucos que sabia, estava cantando empolgado, na hora eu nem dei muita bola. Mas depois eu fui ver. Mas essa é o hino do Kiss, não tenho o que dizer muito. Para quem não sabe a história, alguém... Tu vai saber quem foi, né, Paulo? Alguém falou para eles, vocês precisam de um hino. Uma música que represente o que vocês são. Daí, eles, cada um veio com uma parte da letra e juntaram tudo e deu nesse clássico supremo, né? Que ele falou que vocês precisam de uma música que o povo, os jovens, se identifiquem com vocês. Isso. Tipo assim, eles falam o que eu quero ouvir. Isso é tipo My Generation, do The Who. Exato. Estou até comentando o The Who tem uma My Generation. Vocês têm que ter uma música que os fãs, a molecada ouça e fale, porra, eles são... Daí teve aquele negócio a letra lá do Gene, que era Sunday Drive, não sei o quê, depois juntou com o refrão de quero rock and roll toda noite e festa todo dia, ou rock and roll à noite e festa todo dia, que foi pra mim a sacar um negócio que eu falo, às vezes o segredo tá na coisa mais simples do mundo, cara, depois que a gente ouviu, você entendeu? Você fala, pô, é tão perfeito, sabe? Tão fácil, era tão lógico, tava tão na cara, mas ninguém fez. Você entendeu? Quero e festa. Você entendeu? Acabou. Precisava alguém fazer. É aquela coisa imediata, né? Como diz o Roger Glover, que ele fala disso quando ele se refere a Smoke on the Water. Que ele fala que é um plágio aquilo, né? De uma música, inclusive acho que é brasileira. Sim, eu já escutei. Ele fala que é tipo Beethoven, que fala sabe, musicalmente falando é muito simples, mas cara, é eficiente. E a letra, pra mim, ela é super eficiente, porque sou o refrão principalmente. Acho perfeito. Tá, mas sabe que daí no Kiss, daí eu falei ali do Planeta Atlântico, né? No Kiss, a primeira versão que eu escutei dela foi que eu viciei, daí que eu tava muito ali em 94, na fase I Love It Loud, ali por causa do clipe, né, na MTV. Eu fui ao contrário nos Alive. Eu gravei o 3, depois o 2, depois o 1. E daí foi a versão do Alive, que também do 3, né? Que não tem a introdução, já é o instrumental pegando sem a introdução e bateria. E ela tá emendada com a Lick It Up. Digamos, ela ficou jogada ali no meio, sabe? A Rock and Roll Night no Alive 3, ela foi muito mal colocada ali no meio. Exato. Ela podia ser a primeira música, entendeu? Ela podia ser a primeira música. Ou a última, ou a penúltima, alguma coisa assim. Ela jogada ali, ela perdeu um pouco da ideia dela. Vendo ao vivo em Porto Alegre, ali no show de 2022, né, que pra mim foi o último, né, porque foi o último deles no Rio Grande do Sul. E aquele final apoteótico, com aquilo tudo que a gente vê ao vivo, né, que a gente tá cansado de ver. A chuva de papel picado, as lantejoulas. Cara, Porto Alegre? Não fui, cara. Isso é uma mancha na minha biografia. Eu não fui. Eu até hoje tô doído com isso. Mas ali, eu não vi a formação original ao vivo, cara. Isso aí, pra um fã do Kiss, é inadmissível. Mas mesmo com os dois ali que entraram, os Step, né?
o Tommy Thayer e o Eric Singer, o cara vendo a banda favorita tocando uma das melhores músicas, encerrando o show com o Paul quebrando a guitarra, não tem preço. Não tem. Aqueles 500 e poucos reais que eu gastei, cada centavo vale a pena. Ali eu vi que eu tinha que estar ali e ali foi dever cumprido. Quando terminou com o Rock and Roll Night, pra mim foi um capítulo que se encerrou ali. E como eu falei aqui, né? Eu falei, pra finalizar aqui o episódio, pessoal, é o seguinte. Pra mim, é um disco que não é ruim por inteiro. Não é ruim por inteiro. É um disco que tem coisas boas, mas tem coisas que eu não curto tanto e tal, né? Mas assim, tem músicas boas, outras nem tanto, entendeu? Então, pra mim, o disco no geral é um disco que realmente é o mais fraco dos 6 primeiros discos, né? Apesar de entender que o Holiday Hell tem uma produção ruim, mas pelo menos as músicas me pegam muito mais do que as do Dressed to Kill, né? Na minha opinião, né? Acho assim o seguinte, eu acho que é questão de gosto. Eu brinco muito com você com esse negócio da puta, o Dressed to Kill pra mim, eu não curto tanto que você fala, eu falo, cara, o que é isso? Mas é questão de gosto. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Carnival, amo o The Elder, mas não gosto já muito do Monster. Eu acho o disco meio, sabe, o Sonic Boom, tipo assim, o Monster, se for ver de qual que eu mais gosto, o Monster é o último, Sonic Boom penúltimo. Não que seja tudo ruim, tem coisas que eu gosto, mas é questão de gosto. Por exemplo, eu já vi gente falando que o Destroyer não é tudo isso. Você entendeu? Que é um disco, legal, ok, normal. Questão pra mim é questão de gosto, né? Eu não fico tipo assim, meu Deus, sabe? Que é a mesma coisa que eu não fico quando falo, o Carnival é muito ruim. Eu acho que pra quem curte Paul Stanley, o Carnival é um dos melhores trabalhos vocal do Paul Stanley. Exato. O cara fala que curte Paul Stanley cantando e não gostar das músicas que o Paul Stanley canta no Carnival, as músicas eu até entendo, agora o vocal, ele arregaça, cara. Ele arregaça no Carnival. O Paul Stanley, não tô nem falando do Gene, o vocal do Paul no Carnival, o que ele fez foi um troço absurdo. Ele tava no auge da voz. Ele tava no auge, é isso aí. A gente não gosta, mas normal. É questão de gosto. E pra mim, a nota que eu tô, né, de 1 a 5, na minha opinião, é 3. 13,5, né? Cala a boca, tu é muito chato! A nota de 1 a 5? De 1 a 5. Eu vou dar minha nota de 1 a 5. 50. Pra mim é 5, seria 5. Nota 5. Sim. Nota máxima, né, Paulo? Tem que ser. Eu achei que tu ia falar 5 mil. Mas pra mim. Pra mim também a nota máxima, os 6 primeiros de estúdio do Kiss, apesar de altos e baixos, são, digamos, discoteca básica de qualquer um que queira formar uma banda, porque tem todos os elementos do rock, como a gente gosta. E é aula. E eles inspiraram os melhores, Beatles, Stones, Led Zeppelin, Deep Purple e Sabbath. Eles eram os 4 cavaleiros do Apocalipse na Terra, né? Os 4 juntos. Ou seja, e a partir daí que veio o mega sucesso e infelizmente começou a desandar, mas pelo menos eles deixaram esse disco excelente, né? Só mostrar uma coisa aqui que eu tô olhando aqui. Só um pouquinho. Olha só isso aqui, ó. Putz, meu Jesus. O jovem Júlio de 29 anos indo para uma festa fantasia de Halloween. Caramba, meu, que louco. Foi a única vez que eu me maquiei de Disney na vida. Agradecer, né? Primeira vez, acho que a gente tem um contato assim de vídeo, né? Que seja online, mas Paulão é uma simpatia, é o cara das histórias. Cara, tu tem que escrever um livro, de tanta história tu tem. Tu tem que escrever um livro, tem que imortalizar essa história.
Mas é muito grato a tua companhia. E, olha só, eu não falei com o Jorge, mas a gente não ia falar do Alive, fazer um episódio especial do Alive. Mas pela importância, vamos já fazer uma reunião de pauta pública aqui, Jorge. Vamos fazer não um faixa-faixa, mas um debate da importância do Alive para a carreira do Kiss num episódio mais para o final do ano. Eu acho que é válido. E já convidar o Paulão para participar, já que acho que vai render esse episódio. O que vocês acham? Agradeço o convite já de antecedência. É uma boa ideia. Sou teu fã mesmo. Eu quero, se eu tiver a oportunidade, te ver tocando ao vivo, fazendo cover do Kiss. Vai ser muito legal. Aí a gente se encontra aí para dar esse abraço aí. Já tá mais que demorado. Jorge, faça agora. Vou te dar a direção de volta. Então, Júlio, vou falar aqui, né? Se inscreve no canal, pessoal, ativa o sininho para receber as próximas notificações, também dá o like, que aí o algoritmo recomenda, né, para todo mundo alguns vídeos desse canal, por exemplo, pelo que eu vi há algum tempo. Também segue o podcast nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer e Amazon Music, que aí para você que não tem tempo de ver essas belas faces, né, essas belas facetas, né, esses belos rostinhos bonitos, então, né, você escuta em áudio quando tá lavando louça. E também entra no link do grupo do WhatsApp do Poddisco para receber mais novidades do canal que estão por vir, né, de muitos discos que vão ser resenhados ou outros assuntos por aí que estão vindo. Então, é isso, pessoal. Agradeço o Paulão, agradeço o Júlio mais uma vez e até o próximo vídeo. Até mais.